Muito bem, nação. Flamengo 0, LDU 0. Jogo muito ruim. O que será que aconteceu? Eu tenho uma ideia do que aconteceu, mas primeiramente vamos falando do jogo. O Flamengo entrou na partida até demonstrando um domínio, né? O Flamengo teve inclusive mais posse de bola do que o LDU, chutou mais do que o LDU, trocou mais passes que o LDU. Só que assim, o início do Flamengo foi até promissor. O Flamengo trocando passes, tentando triangulações, né? Só que, à medida que o tempo ia passando, na primeira etapa, o Flamengo começava a errar muitos passes. E isso daí, obviamente, prejudicou qualquer possibilidade do Flamengo ter uma jogada mais eficaz. Mas o que acontece? Hoje, a gente tem que celebrar o resultado. Embora não tenha sido uma vitória, o Flamengo com esse empate tá ali, né? Cabeça a cabeça, brigando ali pelas primeiras posições do grupo e, obviamente, com chances. O Flamengo termina essa primeira fase com aquela vitória por 1-0 contra o Táchira e esse empate, né? Então, de 9 pontos possíveis, o Flamengo fez 4 pontos. Obviamente, é menos do que a gente esperava pelo menos uns 6 pontos, mas vão ter 2 jogos em casa e o Flamengo vai ter um jogo difícil lá contra o Córdoba na Argentina, mas na realidade o prejuízo podia ter sido maior e não foi. Só que o que causa decepção é porque faltou, agora eu vou falar, faltou ambição ao Flamengo. Faltou ambição. Parece que o Flamengo estava conformado com o empate. Primeiramente, o LDU é um time fraquíssimo. Fraquíssimo. Um time fraquíssimo, jogando em casa, tendo a vantagem da altitude. Ele jogou recuado e deixou o Flamengo ter as ações da partida. O Flamengo teve um meio de campo sem criatividade. O Arrasca não teve bem na partida, perdendo muitas bolas. O Gerson também não teve bem, aliás, tem sido contínuo isso, o Gerson não vem jogando bem. Pulgar bem. No meio de campo, ali o Pulgar foi o jogador mais lúcido, o jogador que brigou, que distribui bem a bola, errou pouquíssimos passes. Já o Everton Araújo, quem disse que ele é bom de drible? Quem falou que ele é bom de drible? Meu Deus, ele pega a bola, ele não sabe o que fazer com a bola. E é só ter um jogador próximo ali, ele vai dar o passe de qualquer maneira. Então, assim, toda vez que a bola vai para os pés dele, ele está cercado, é um Deus nos acuda, é um apavoro. Ele é bom na destruição de jogada, ele jogando um pouco mais adiantado, ele até não compromete, mas ele jogando recuado. E sendo acuado, tendo 1, 2 jogadores próximos a ele já fica afobado, apavorado, dá aquele apavoro, e aí ele perde a jogada. Então, assim, meio de campo muito fraco. A defesa não comprometeu. O Danilo, para mim, foi o melhor do jogo, o herói do jogo. Teve muito bem, firme, sólido. Ayrton Lucas, apesar da limitação física, via-se claramente que ele estava jogando abaixo das condições. Não comprometeu. Acho que ele fez o papel dele muito bem. O Wesley fez um papel defensivo, né? Até tentou algumas coisas pela frente, mas acho que ele foi mais firme na defesa, mas fez uma partida razoável, nenhuma partida assim maravilhosa, uma partida razoável. E no ataque, o Juninho perdido praticamente, o Bruno Henrique não fez nada, e eu achei um desperdício quando iniciou a segunda etapa, com o mesmo time da primeira etapa, um desperdício. Ainda mais jogando na altitude, um desperdício. No entanto, né, o Felipe Luiz mexeu primeiro, tirando o Juninho, colocando o Pedro, mas o Pedro continuou sozinho, o Bruno Henrique continuou sem jogar nada. E aí depois, finalmente, ele coloca o Cebolinha no lugar do Bruno Henrique, que também não entrou bem. Cebolinha não entrou bem. Mesmo assim, no pouco tempo que jogou, esteve melhor que o Bruno Henrique. Pelo menos em jogadas rápidas, tentando chutar para o gol, ele demonstrou alguma vontade, né? Depois entrou o Luiz Araújo, que deveria ter entrado antes na partida, ele entrou já na segunda etapa, mas também pouco acrescentou, né? Pouco acrescentou, e a essa altura o Flamengo já parecia mais ainda conformado com o empate, e a LDU, surpreendentemente, jogando em casa, também parecia satisfeita com esse empate. Portanto,
a nível de resultado, né, foi até relativamente positivo. O Flamengo foi na altitude e volta de lá com empate, foi até positivo. Quer dizer, se o Flamengo não tivesse perdido no Maracanã para o Central Córdoba, o Flamengo hoje estaria com 7 pontos. Teria 2 vitórias e um empate. Estaria extremamente bem. Mas o Flamengo tropeçou em casa, né? Agora tem que correr atrás. E essa partida, o Flamengo poderia, se tivesse tido mais ambição, podia ter ganhado. Mas não ganhou. Volto a dizer, o destaque foi o Danilo, e o Pulgar também fez uma boa partida. O restante fez uma partida de média para baixo. O Rossi não foi exigido, mas no geral, é o que eu digo, faltou ambição para o Flamengo. Então assim, o Felipe Luiz até demonstrou alguma certa irritação durante a partida. Eu acho que ele queria um melhor capricho nas finalizações, mas um fator também tem que ser levado em consideração. Realmente a altitude é um fator pesado, e o Flamengo teve também viagem, essa coisa toda. Isso realmente desgasta e não podemos tirar isso de consideração, mas faltou ambição. Com todo cansaço, com toda dificuldade, com chuva, né, que estava chovendo no estádio, com tudo isso, ainda assim, se o Flamengo tivesse um pouquinho mais de ambição, o Flamengo saía vencedor da partida. Mas não é nada, a gente tem jogos no Maracanã, vamos garantir nossa classificação rumo a mais um título da Libertadores. É isso, nação. Dê o like, compartilhe o nosso vídeo, manda superchat, tá bom? Super thanks, tá bom? É isso, nação. Saudações rubro-negras.